Olá, eu sou o Dr. George Barbosa e vamos falar hoje sobre as teorias que sustentam a psicoterapia da abordagem resiliente à par, tá? Antes de começar, deixe o seu like desde já. Então, eu quero falar com você sobre a estrutura teórica da PAR, a psicoterapia na abordagem resiliente. Daqui para frente eu só vou falar PAR, tá ok? Para não ficar muito repetitivo, toda hora ficar falando psicoterapia na abordagem resiliente, tá bom? Sempre me perguntam de como é o eixo teórico, aquela sustentação que faz com que o profissional, o terapeuta, tenha segurança, porque atrás da sua atuação tem uma teoria. E é um assunto que eu trabalhei demais na organização, então eu tenho uma alegria muito grande de falar, porque ela nos dá segurança, confiança, estabilidade, a gente sabe de onde sai, o que vai fazer e aonde vai chegar. A perspectiva tem que começar por aqui, olha, atribuição de significado. E para se trabalhar resiliência, é preciso se ter em consideração a atribuição de significado, porque resiliência é uma definição, se formos dar, é a arte de pensar, é trabalhar a informação, a cognição no sentido das informações, de uma maneira estratégica ao lidar com o estresse. Então, resiliência é esse pensar estratégico dentro de uma situação adversa que uma pessoa está vivendo, passando. E você sabe, com certeza você sabe que o pensar estratégico não é espontâneo. O espontâneo é nós cairmos no automático, nós caímos no viés, nós caímos na mesmice. Então, para se ter um pensar estratégico, para processar a informação de uma maneira estratégica, nós temos que pensar a atribuição de significado. E de onde vem esse conceito da atribuição do significado? Vem da teoria cognitivo-comportamental, a TCC. Então, parte da estrutura teórica da PAR é TCC. Aqueles principais elementos teóricos ou conceituais que estão na TCC, eles estão também presentes dentro da PAR. Não só, mas também aquilo que veio a se chamar de a abordagem resiliente. Mas antes de falar da abordagem resiliente, deixa eu voltar um pouquinho e falar da própria TCC, não é? O que está dentro? O que foi contemplado? A primeira são as dimensões com as quais a gente trabalha. Dentro da TCC, você sabe, a gente trabalha com a dimensão do pensamento. E aí nós vamos dentro daquelas possibilidades clássicas que tem dentro das TCCs. O pensamento como uma crença central que estrutura ou que é estruturante. Temos também aquelas outras crenças que são condicionais, que estão condicionadas a um pensamento automático, à própria crença central. E temos também aqueles pensamentos que são chamados pensamentos automáticos. Ora, você então vê que uma das principais dimensões que está dentro da PAR e que veio da TCC é a dimensão de se trabalhar, se reorganizar, se reestruturar o pensamento. O trabalho do terapeuta vai muito por aí, muito mesmo. Porém, não só, ele também vai trabalhar numa outra dimensão, que é a dimensão das emoções. E por isso, então, o terapeuta vai estar muito atento a 3 grandes emoções. Eu costumo dizer que são 3 emoções mães ou 3 emoções matriciais. A primeira delas é a raiva.
como uma emoção mãe, que dela deriva um leque muito grande de outras emoções. E ao se trabalhar com a emoção da raiva dentro da dimensão do pensamento, vocês percebem que a gente já avança muito no entendimento da atribuição de significado. Então, nós estamos linkando, juntando terapia cognitivo-comportamental com a abordagem resiliente, que vai nos dar a possibilidade de termos na prática, no dia a dia, a resiliência. Uma segunda emoção que trabalhamos é a emoção da tristeza, dentro desse eixo que seria a dimensão emocional. A tristeza também considero como uma emoção matricial, ou mãe. Dela deriva uma série de outras emoções, dela nasce muitas outras emoções. De modo que quando a gente está trabalhando com a emoção da tristeza, então nós temos condições de fazer um manejo da cognição ou do processamento da informação muito mais elaborado. A pessoa vai se entendendo melhor. Então, ora ela trabalha na emoção da raiva, num aspecto, em outro aspecto ela trabalha com a emoção da tristeza. Então, isso começa a dar um espectro bem rico para o paciente, a paciente. E uma terceira emoção, também uma emoção que é resultante e que é fundamental, seria uma terceira, seria a alegria. Eu, particularmente, considero a alegria como um mix de raiva e tristeza. Outro dia eu explico isso, em outro momento. E ao trabalharmos com a alegria, então nós abrimos toda a possibilidade do paciente, da paciente, elaborar o que seja assuntos como o otimismo, a empatia, o conquistar outras pessoas, conquistar redes de apoio dentro da resiliência. Sem falar no sentido de vida, um autocontrole muito mais oxigenado, tudo isso vem da elaboração da alegria, né? Então, raiva, tristeza, alegria. Quando a gente trabalha essas três grandes emoções dentro do eixo do pensamento, o processo terapêutico ele fica muito, muito, muito dinâmico e prático para a pessoa. Uma terceira dimensão com a qual a gente trabalha e deriva da TCC, vem lá da TCC, é o próprio comportamento. Então, aqui nós entendemos que há pensamentos, há emoções e há comportamentos. O comportamento, nós podemos mensurar, podemos eleger e nas tarefas que vão se seguindo, nós vamos fazendo a readequação, a reeducação que vai ocorrendo. Então, soma aí, vai. Pensamento, emoções e comportamento a partir da perspectiva da atribuição do significado. Agora, vamos juntar um pouquinho mais com o que eu chamei de a abordagem resiliente, que eu disse para você agora há pouco, ser a abordagem resiliente. Pare para pensar, se resiliência é o pensar estratégico dentro de uma situação de estresse, de adversidade, então eu tenho que ter essas três grandes dimensões que vieram da TCC com algo mais, que é o algo próprio da resiliência. E neste caso, são os três grandes estilos de enfrentamento ou de comportamento diante de uma situação de estresse ou adverso, um desafio. Esses estilos se constituem naquilo que nós chamamos de abordagem resiliente. O primeiro deles, não por mais importante, mas o primeiro a ser mencionado para você, é
o estilo comportamental de intolerância diante do estresse. Então, a pessoa tem pensamentos de intolerância para com aquela situação estressante. A pessoa vai produzir, se necessário for, um assédio sobre o outro na situação, porque o modo de pensar dela é um modo onde carrega aquilo que se chama de intolerância diante da adversidade. Um outro estilo também é o estilo comportamental de passividade. Você já viu como é prático, como é coisa do dia a dia, né? O estilo comportamental de passividade é aquele padrão de comportamento onde a pessoa desenvolve uma submissão à situação de estresse. Quem comanda é a situação de estresse. Quem determina é a fonte adversa. A pessoa está ali limitada, condicionada àquela situação. Em alguns casos, chega até o congelamento. Você bem sabe disso, né? Então, esses dois padrões comportamentais, eles nos dizem de como a pessoa está fazendo o seu enfrentamento do estresse, o manejo do estresse. Se ele é numa linha da intolerância, ele é numa linha da passividade. E há uma terceira possibilidade dentro dos estilos comportamentais, que é o estilo de equilíbrio. Um padrão comportamental de equilíbrio. Nesse caso, a pessoa desenvolve a habilidade de fazer o manejo do estresse, a negociação dentro da adversidade de uma forma onde ela encontra coerência, onde ela atribui o significado, lembra como eu comecei? De uma forma coerente. Então, aí, as distorções cognitivas são muito menores. Os distúrbios na personalidade serão de menor monta também, porque a pessoa está se capacitando na arte de fazer o manejo do estresse de uma forma equilibrada. Lógico, daí surge aquilo que é tão comum a gente falar dentro da resiliência, que é a flexibilidade. Eu gosto muito da palavra maleabilidade também. Vai havendo uma maior maleabilidade na gestão do estresse da situação adversa. E é isso aí, para não ficar muito longo e não virar uma aula enorme, eu vou dizer o seguinte para você, então, de que a conclusão é de que a atuação do terapeuta dentro da psicoterapia, da abordagem resiliente, é levar o paciente, a paciente, a ter um entendimento, uma compreensão cada vez maior destes conceitos na vida prática, no dia a dia. Então, ele vai, como nos diz a TCC, ele vai incorporando esses conceitos no seu dia a dia, ele vai aprendendo e vai praticando a ponto de chegar no momento onde ele está como alguém que sabe fazer, ou sabe se perceber, ou compreende de como fazer o melhor manejo, a melhor negociação dentro de uma situação adversa. Vou voltar ao ponto por onde eu comecei. Aí neste momento surge pensar de maneira estratégica quando se está dentro de uma adversidade. Essa é a teoria. Né? É muito rápido, eu sei, eu resumi um ano de leituras, de estudos, mas, de verdade, o resumo é este. Então, eu espero que você vá atrás, leia mais, escute vídeos e se interesse e venha trilhar esse caminho lindo de fazer as pessoas se repensarem, as pessoas se reverem a partir de uma perspectiva de atribuir o significado de uma maneira onde haja equilíbrio, coerência, maleabilidade, flexibilidade.
Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e que eu tenha sido útil para você no entendimento do que é essa nova abordagem inovadora de como trabalhar resiliência dentro da clínica psicológica, né? Eu, eu não posso deixar de te convidar, de te pedir, né, que você compartilhe esse conteúdo com outro colega seu que é psicólogo, que é psicóloga e está interessado em conhecer como aplicar resiliência no dia a dia dentro da clínica. Então divulgue aí, compartilhe e nós vamos ter outros vídeos agora também mais à frente para você poder acompanhar, que seriam outros temas trabalhados dentro da prática clínica, que está voltada para o desenvolvimento da resiliência, e você vai poder acompanhar, vai poder desenvolver, né, um leque de temas, conhecimentos. Então deixe de dar o seu joinha aí, tá bom? Até outra hora. Tchau.